Agora são 13h07. Eu tive uma consulta. A consulta era à 1h da tarde. Eu fiquei 50 minutos à espera. Portanto, foi só praticamente às 2h. E, enfim, a sério, foi mesmo muito chato ter de esperar quase uma hora para ter a consulta. Porque, enfim, preciso de estudar. Mas já estou em casa. Entretanto, passei pela farmácia. Em relação ao ferro, vou continuar a tomar. Já comprei mais. Também comprei pílula, porque eu costumo levantar no centro de saúde, mas está esgotada. E está esgotada desde dezembro. Não sei porquê. Mas então tive de comprar agora na farmácia mais. E depois agora estive assim a comprar medicação para a viagem que vou fazer em agosto. Enfim, eu tinha tido a consulta do viajante em 20 e tais de maio e a prescrição para eu poder levantar com a receita médica a medicação acabava dia 21, portanto hoje é dia 20, acabava amanhã. Então aproveitei que tive a consulta e depois também passei pela farmácia. Tinha já de comprar repelente para a pele, para o corpo e também para a roupa. E não tinha comprado já logo todos os restantes medicamentos, porque eu também, ontem à noite, estive a ver o que é que eu tinha e o que é que eu não tinha. Por exemplo, paracetamol eu tenho, bilastina também tenho, loperamida também tenho alguma. A questão é, não sei se seria suficiente a que eu tinha, também depois fiquei a pensar sobre isso. E, assim, paracetamol eu tenho bastante, mas decidi comprar a mesma. Porque eu vou estar 1 mês e meio, mais ou menos, fora. Então, preferi precaver-me. Enfim, está imenso calor. Eu estou aqui toda a suar. Vou agora estudar. De manhã já estive a estudar, mas entretanto só estudei até ao meio-dia, mais ou menos, porque depois tinha a consulta à 1h. Deixo aqui os medicamentos que eu comprei, que estão aqui na mesa. E uma montanha de medicamentos, todos aqui. Enfim, e é isso. Vou agora então continuar o meu estudo. Eu estou a estudar psiquiatria. Comecei ontem à tarde. Ontem à tarde? Acho que foi ontem à tarde que comecei a estudar psiquiatria. Agora estou a rever matéria. Ontem na passadeira estava a acabar de rever exercícios que já tinha feito. E fui para a passadeira porque já estava há muitas horas a rever e não acabava. Eu só queria sair. Estava sentada já há demasiado tempo a fazer a mesma coisa. Já há demasiado tempo. Então fui para a passadeira, fiquei lá a andar e a ver as coisas no iPad. E eu só ia sair da passadeira quando acabasse de ver as coisas no iPad. E pronto, passado 38 minutos, acabei. E pronto, agora estou a rever então matéria mesmo, a reler as aulas e os apontamentos que eu tenho. Mas sinceramente, eu fico assim um pouco na dúvida qual é o melhor método para fazer agora nesta altura. Não sei, mas é como estou a estudar.
9h01 e hoje é o dia mais comprido do ano e é o primeiro dia de verão mesmo, oficialmente. Eu já tinha dito, acho eu, em algum vídeo que já era verão, mas hoje oficialmente é verão. Antes ainda era primavera. De manhã estive a ver os exercícios que já tinha feito e depois continuei à tarde a fazer isso. Só acabei para aí às 5, acho eu. 5, 4 e meia. Depois fui lavar a roupa, estender, fui ao ginásio e depois então comecei a rever as aulas de Medicina Geral e Familiar, que eu também já tinha visto, mas estou agora a ler novamente as coisas. E é assim que está a ser o meu método. E depois disto eu vou fazer, amanhã queria fazer 2 exames e a correção. Só que ainda me falta rever novamente Medicina Forense, Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica e Estomatologia. Cuidados paliativos, eu preciso de decorar uma tabela de conversão de opioides. Nós temos que decorar esta tabela, que eu acho que não faz nenhum sentido, porque claramente que a tabela é para ser consultada quando é preciso e não saber de cor. Eu acho mesmo uma coisa é o especialista, outra coisa é um médico qualquer, pode ser de clínica geral ou de outra especialidade, não vai saber isto de cor. Eu acho que é assim um pouco sem nexo, portanto, mas de certeza que vai sair umas 2 perguntas de conversão de opioides, então é preciso decorar a tabela, que tem vários opioides e depois a conversão, por exemplo, eu não queria estar a dizer valores muito à toa, sei lá, por exemplo, 50 mg de morfina vai equivaler a, sei lá, 150 mg de codeína. Por exemplo, eu sei que a codeína é menos potente que a morfina, isso eu sei, agora não sei exatamente quanto é que equivale. Além disso, depois é preciso também saber fazer umas contas, então eu tenho que rever as contas para, quando souber fazer as contas, então decorar, porque depois, se eu decorar e não souber fazer as contas, vai dar em nada. E, em princípio, amanhã vou estudar para o caleidoscópio com uma amiga minha. Tenho estudado sempre sozinha, mas amanhã vou estudar com uma amiga minha. Em princípio, porque isto nunca se sabe. Pode estar na cabeça ou a ela ou a mim não ir. Nesse caso, acho que não iria sozinha. Sim, não, acho que não. Está frio. Mas é isso então. Está quase. Hoje é dia 21. E tenho algo também a contar. Então, ontem, uma amiga minha tinha-me ligado, isto pela hora do almoço, quando eu estava na consulta, inclusive, de hematologia por causa do ferro. Ela tinha-me ligado que era para perguntar se eu queria jantar. Pronto, eu disse que estava assim numa situação complicada e tal, porque ia ter o exame para a semana e que já tinha estado 2 horas lá na consulta, não estava assim a contar depois ainda ter de sair de casa para jantar fora. Pronto. Ela disse que compreendia isso, que não havia problema, e não é que à 00:50 eu vejo no Instagram que uns amigos nossos tinham posto uma foto dela com um bolo de aniversário, ou seja, ela fazia anos hoje, dia 21, portanto à 00:00 eles cantaram-lhe os parabéns, portanto é por isso é que ela fez o jantar. Só que eu não estava nada dentro disso, eu não fazia ideia. Eu sabia que ela fazia anos nesta altura, mas não estava mesmo com noção. E pronto, sim, ela tinha-me ligado por causa do jantar, só que não me tinha dito nada, que era jantar de anos. Ela aceitou super bem o facto de eu dizer que não ia ao jantar, mas eu na minha cabeça era só um jantar normal, não era assim um jantar de nenhuma data
especial. Então depois, quando eu vi no Instagram aquelas publicações, eu liguei-lhe e ela não parecia ter ficado chateada nem nada disso. Ela disse que tinha achado piada porque acho que tinha reparado que eu não sabia. Acho eu, não sei, mas sim. Se eu soubesse, eu teria ido, porque são os anos dela, não é? Já não estou há imenso tempo com ela. E foi mesmo uma situação triste. Eu sinceramente só me queria esconder. Fiquei triste de ter dito que não ia ao jantar e que nem saber que eram os anos dela, nem me lembrei disso. É uma situação um pouco chata, não é? E má. Enfim, fiquei a sentir mal, mas está tudo bem. O que uma época de exames não faz uma pessoa, não é? Vou agora jantar e depois vou continuar, porque eu queria acabar de ver a matéria de Medicina Geral e Familiar, porque eu tinha falado que estou sempre atrasada no meu planeamento e não é exceção, continuo atrasada. Fui demasiado exigente, positiva, e que estavam as coisas super adiantadas e que conforme agora estão vai dar certo. Agora sim, despeço e é tudo por hoje. Estou aqui no parque ao pé do Caleidoscópio, no Campo Grande. Já almocei, fui comer no Mac para variar um pouco a alimentação e de certa forma também para me dar assim mais motivação para ter vindo cá. A minha amiga acabou por não vir, vim sozinha, vim à mesma e vou ficar cá até o final da tarde, mais ou menos. E enfim, agora estou a sentir-me cheia de sono, estou assim com... está a passar agora um avião, eu agora estou a sentir os olhos super pesados e então vim dar uma volta aqui para ver se despertava. Não queria estar a tomar café, nem um energético, nem nada disso, então é isso. E amanhã foi bastante proveitosa, estou contente com isso. E é isso, vou dar aqui mais uma volta, sentei-me para falar, mas aqui ao pé está a estrada, está também assim um pouco de barulho de carros. Mas vou assim dar mais uma voltinha e está nublado hoje. Fico contente porque assim não está um dia de praia e eu também não vim à praia. E então vou agora dar um pedacinho. Eu cheguei agora a casa, são quase 9h30 e estou mesmo super contente com o dia de hoje. Então, eu fui estudar para o Caleidoscópio, que é um sítio onde sempre que vou para lá eu sei que vou ser produtiva e sou sempre super produtiva, sério, acho que é mesmo muito, muito, muito bom.
A questão é ter a força de vontade para ir para lá, porque basicamente é um espaço com várias mesas que fica sempre super cheio, até costuma ficar uma fila de espera para entrar lá, tão cheio que fica. E como estão tantas pessoas a estudar, não sei, dá uma motivação. Dá uma motivação que é mesmo, não sei, nunca tive num sítio que me desse tanta vontade de estudar. E mesmo tanto super farta e super cheia de sono e é só querer ir embora, continuo sempre a fazer as coisas que tenho para fazer, é mesmo muito bom. A questão é ter a força de vontade para ir para lá. E agora ainda tenho de jantar, tenho de acabar de fazer o jantar. Neste momento pus massa a cozer enquanto gravava o vídeo. E é isso. Agora são 7h27. Eu estou aqui na varanda a apanhar um pouco de sol. E portanto, hoje é dia 26. Eu já estive a fazer exame de manhã. O meu exame foi das 8h30 às 10h30 e depois das 11h30 à 1h30. 1 hora de intervalo entre a cada 2 horas e foram 150 perguntas, 75 em cada parte. Escolha múltipla pelo computador num site que é o Quiz One. E opa, eu ontem não gravei nenhum vídeo e acho que anteontem também não, porque estava a estressar um pouco com o exame de hoje. Acho que a última vez que vim cá falar, que foi há 2 dias atrás, eu estava super, assim, numa boa vibe. Estava-me a sentir bastante positiva, mas isso acabou por descambar completamente logo no dia a seguir. Comecei a pensar que não sabia nada, que não estava de todo preparada. Sério, foi mesmo uma sensação horrível, mesmo. Enfim, eu tenho estado bem estes dias, tenho dormido bem, por acaso tenho estado mesmo surpreendentemente equilibrada nesse aspecto, porque não é uma coisa que costuma acontecer. Eu normalmente costumo ter mais dificuldades a dormir, não é todas as noites, mas neste período de vez em quando. Neste caso, só ontem à noite, de ontem para hoje, é que foi horrível. A minha noite foi péssima. Eu não estava assim tão nervosa, já tive muito pior. Já tive alturas em que estava tão nervosa que apetecia-me só vomitar, que enfim, que estava mesmo muito mal. Mas desta vez eu estava sem sono.
e depois deitava-me, não conseguia dormir, depois estava com frio de estar nervosa. Isso por acaso não sei se faz sentido ou não, mas sim, foi o que estava a sentir. Pus mais coisas para me aquecer, continuei com frio e sem estar a conseguir dormir, começava a pensar em coisas da matéria, de exames, foi péssimo. Eu acordei umas 3 vezes, não sei quanto tempo é que dormi, só sei que foi dormir entre as 11h30 e a meia-noite. Acordei às 6h30 da manhã, mas eu só fui ver as horas da última vez que acordei, que foi às 5h59 da manhã. Aí até às 6h30 não sei se dormi alguma coisa, mas eu só sei que estava só assim deitada na cama com os olhos fechados a pensar: fogo, o alarme nunca mais toca. Mas foi mesmo muito mal mesmo. Entretanto, eles na minha faculdade, nós já usamos o Quiz One, que é a aplicação na qual fazemos os exames pelo computador, por escolha múltipla. Já desde o meu primeiro ano que faço os exames por lá. Antes não eram todos os exames por lá, eram só alguns. Agora são todos. Está a vento, mas pronto. Mas eles agora no final deste semestre, tinha contado já que passei quase uma tarde no suporte informático da faculdade, porque eles decidiram que nós tínhamos de instalar um software, que é o SEB, para usar o Quiz One. Mas hoje, o que aconteceu? Fomos clicar para fazer o exame às 8h30, lá no computador, deu erro 303 ou qualquer coisa assim, para toda a gente, ninguém conseguiu fazer o exame. Depois, enfim, nós estávamos só a rir-nos, mas não era, mas era a rir nervoso. Mas passados 15 minutos eles conseguiram resolver o problema, ainda bem, e deu então para fazer o exame, mas foi péssimo. A primeira meia hora estavam pessoas com problemas no computador, não conseguiam usar o Quiz One com o SEBS, os professores lá a tentar ajudá-los, ou seja, muito ruído fundo. Uma pessoa já com dificuldades não é concentrar-se no exame com silêncio, quanto mais com barulho e com distração. Foi mesmo péssimo. Entretanto, houve algumas pessoas que saíram da sala e foram para uma sala própria, onde tinham lá computadores para fazer o exame lá, nesses computadores, porque eles não conseguiam fazer no computador deles próprios. Enfim, já é uma altura estressante só estar a fazer um exame, quanto mais ter estes problemas todos, mas uma pessoa mantém-se aqui. E depois cheguei a casa e deitei-me na cama e é isso. Estava agora a editar um vídeo, já não editei há imenso tempo e eu por acaso gostava de acabar de editar este vídeo para publicá-lo amanhã, porque se não conseguir acabar de editá-lo hoje, eu não vou pegar mais nisso agora até quarta-feira, que é quando vou ter o meu, esperemos, último exame. Eu estou super desejosa que saiam também as notas hoje, só queria que saíssem hoje e que seja uma nota positiva, por favor. Fico mesmo super ansiosa e, enfim, enquanto estava a ir para o almoço com as minhas amigas, estava a falar sobre coisas que tinha ficado na dúvida e obviamente que quando estou na dúvida entre duas coisas acabo por pôr sempre a errada, que me está a irritar profundamente mesmo, porque ainda foram, não sei quantas foram, para aí umas 4 que nós falámos. Isso está-me a irritar profundamente, mesmo, a sério. Porque uma pessoa viu matéria, mas depois fica indecisa. E, enfim, mas eu depois trago aqui as notícias e não sei bem se isto não correu bem, como é que eu vou ficar, sinceramente. São 10h10 agora e eu tive-me a despachar. Acordei mais ou menos pelas 8h15, sem alarme, sem nada. E fui ao telemóvel porque pensei, será que as notas já saíram do exame? Porque as notas ou saíam ontem à noite ou iam sair hoje. Porque nós fazemos
numa plataforma online e é de escolha múltipla, portanto é automaticamente corrigido. Peguei no telemóvel e tinha mandado para o grupo do WhatsApp as notas. Isto às 7 da manhã. Enfim, eu acordei logo a receber então esta notícia. Estava mesmo super preocupada, porque não me correu assim tão bem, ou seja, estava assim na dúvida que nota que ia ter, sinceramente. Mas acabou por dar tudo certo. Estou mesmo feliz. Já estive a tomar banho, estive a arranjar-me, estive a publicar o vídeo que ontem editei, já publiquei no YouTube e agora tenho que estudar para o próximo exame. É sempre complicado para mim começar a estudar para um exame porque tenho de perceber como é que vou estudar, qual vai ser o meu método. Então estou assim um pouco à nora ainda. Dei-me um pouco o desconto e hoje estive a despachar-me mais calmamente, acordei, estive a ver no WhatsApp, tinha mandado a nota, fiquei super contente, fui tomar um pequeno almoço, entretanto estive a arranjar-me, pus a novela de ontem que eu não vi a dar e agora então tenho que planear como é que vão ser os meus próximos dias e começar a estudar. Estou super aliviada pelo outro exame, mas começo a ficar agora preocupada com o próximo exame, só que sinceramente só queria já estar de férias, não queria ter ainda de estudar por mais um exame, ainda por cima vai ser prático, ou seja, eu tenho que saber as coisas na ponta da língua praticamente, o que é um pouco assustador para mim. Eu prefiro muito mais fazer um exame que seja teórico assim do que um que seja mesmo oral, porque sinto que teórico tenho o meu tempo para pensar e oral ou sei ou não sei na hora. E já me aconteceu porque eu comecei a ter estes exames assim práticos onde nós estamos a fingir que estamos numa consulta, acho que foi no 3º ano, e eu não sei se foi, eu tive no 3º ano, quer no primeiro semestre, quer no 2º semestre, e pronto, e agora este ano, no 4º ano, tive já no primeiro semestre, e vou ter agora novamente no 2º semestre. Eu não sei já no 3º ano se foi no primeiro semestre ou se foi no 2º semestre, mas a verdade é que deu-me uma branca que eu até agora lembro. Era um caso em que eu tinha que fazer a otoscopia, ou seja, tinha que ver o ouvido da pessoa com o instrumento próprio e depois tinha uma imagem em cima da mesa com o ouvido e tinha de descrever essa imagem e depois de dar o diagnóstico. Nós temos tempo limite para isto, acho que são 5 minutos, não tenho a certeza, o que é muito pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, para estar a falar com a pessoa, ver o ouvido direito, esquerdo, estar a depois olhar para a imagem, descrever a imagem, dizer o diagnóstico e pensar sobre tudo isto ao longo destes 5 minutos e ao longo que vamos fazendo as coisas. Então depois eu descrevi a imagem e depois acabou o tempo. Eu não tive tempo de acabar de descrever uns 2 ou 3 pontos que tinha ainda de dizer sobre a imagem e de dar o diagnóstico. E depois o médico foi super simpático para mim. Ele perguntou-me: podes dizer-me o diagnóstico? E eu bloqueei completamente, sério. E era algo que eu sabia, que era otite, otite média aguda. Eu fiquei mesmo, não sei, bloqueada. Eu fiquei mesmo super mal a pensar se iria chumbar, porque não tinha dito o diagnóstico ou não nisso, mas pronto, passei, mas não tive assim grande nota. Mas enfim, foi assim um trauma. O semestre passado foi mesmo super intenso, agora é mais difícil no 4º ano em relação ao 3º ano. São mais... porque nós temos várias estações, ou seja, como tenho várias especialidades durante este semestre, no exame prático vou ter várias salas de consulta, cada uma da sua especialidade. Primeiro, nós não sabemos qual é a especialidade,
Portanto, nós entramos na sala sem saber a especialidade, temos de perceber pelo enunciado que vai estar colado à mesa ou à parede e depois falando com o doente, que neste caso é o ator. Correu tudo bem. No outro semestre não me deu assim nenhuma... Sim, não me deu assim nenhuma branca de algo que eu sabia mesmo. Então neste semestre vão ser outras especialidades e tenho ainda de ver então como é que isto vai ser, tenho que estudar. A matéria já foi a matéria que eu tive a estudar para o exame teórico, só que o exame prático é diferente. Nós temos que saber as perguntas para fazer, para chegar ao diagnóstico, e nós somos avaliados com uma grelha, onde nessa grelha nós não temos a grelha, são os professores médicos que têm. Eles vão pondo checks no que nós vamos perguntando e abordando. Há coisas que podemos abordar, outras que não abordamos e que eram para abordar e já desconta a nota por aí. Então, ou seja, nós podemos já começar a fazer perguntas e saber logo o diagnóstico, mas a questão é que temos de abordar imensas coisas para termos então a certeza do diagnóstico. Porque claro que numa consulta normal, sim, isso seria o que seria feito. Neste caso, como só temos 5 minutos, ficamos também assim a estressar um pedacinho e depois já a avançar para o diagnóstico, mas é preciso abordar várias coisas e saber o que perguntar para estar tudo bem completo. Pronto, mas é isso. Eu vou agora então organizar o meu estudo. Então, hoje é sexta-feira, dia 4. Vou buscar aqui, portanto, 4 e são 9h13. O meu exame foi na quarta, dia 2, e eu fiquei de manhã, soube 2 dias antes, quando é que queria ser a minha hora de fazer o exame. Fiquei de manhã logo no primeiro turno, às 8 da manhã. E, enfim, foi mesmo muito puxado, eu achei bastante puxado. Eram 10 estações e em cada estação era meio que uma encenação de uma consulta. Então em cada estação estava lá uma mesa, tinha lá o doente, mas era um ator que estava a fazer doente, e ao lado um médico que era o avaliador, que estava lá com o iPad a pôr os checkzinhos nas coisinhas que nós íamos fazendo ou que não íamos fazendo. Tinha 1 minuto para ler cada... porque nós tínhamos um papelzinho a dar-nos um pouco de contexto, mas com poucas linhas, umas 4 linhas para aí no máximo. E pronto, e depois também tinha uns pontos que diziam o que é que era mais ou menos para fazer, assim, de forma geral. E tínhamos então 1 minuto para ler isso, para nos prepararmos, digamos assim, e depois 5 minutos então para fazer a consulta. E então era sempre assim, portanto, 1 minuto para nos prepararmos, 5 minutos de consulta. Depois tocava um alarme, sei lá. Tínhamos de mudar de estação. Íamos sempre mudando de sala em sala para cada consulta. Isto sempre assim. Durou 1 hora, acho eu. Sim, foi 1 hora. Era 6 minutos cada estação e eram 10 estações. Pronto, então eu fiz das 8 às 9 da manhã isto, e depois é igual para todas as pessoas. E como nós somos bastantes, há pessoas que fazem de manhã e há pessoas que fazem à tarde. Então, depois das 9 à 1h30 da tarde, tive de ficar presa, literalmente presa, num auditório,
para não dizer às outras pessoas o que é que tinha saído. Não podíamos levar telemóveis, não podíamos levar nada eletrónico, só podíamos levar coisas, sei lá, um livro ou coisas assim. Fiquei então 4 horas e meia presa no auditório e foi péssimo, foi mesmo muito mal, porque tinha de estar-me lá só a existir, depois de ter acabado de fazer hoje, quer corresse bem, quer corresse mal, tinha de estar lá, não podia chorar sozinha, não podia ficar a deprimir sozinha, e foi logo o primeiro turno, depois haviam turnos de hora em hora, ou seja, iam chegando ao auditório todos esses turnos. Fomos 5 turnos de manhã, eu fui o primeiro, portanto 4 turnos chegaram depois do meu. Então de hora a hora chegava sempre um grupo de pessoas que começavam a falar sobre Oz. Então estava sempre a ouvir a mesma coisa, já estava farta, enfim. Mas entretanto o tempo até que depois começou a passar mais rápido, mas acho que já estava simplesmente só, sei lá, à espera. E eu não sabia como é que me tinha corrido, não me tinha corrido assim tão bem, então eu não sabia se ia passar sequer, sinceramente. E a minha sorte foi que eu fiz hoje, saí à 1h30 de lá, depois fui para casa e depois vim passar aqui uns dias até hoje, agora vou-me embora daqui a pouco, ao Alentejo aqui em Évora. E sinceramente foi mesmo a minha salvação, porque na tarde hoje, pronto, estive distraída e tive também a descansar porque já estava exausta de estar sempre a estudar todos os dias, durante todo o dia a estudar. Ontem, que era o dia que supostamente ia sair a nota, passei o dia todo super nervosa também, sempre com medo que saísse a nota e que fosse uma nota negativa. E depois, quase às 11 da noite, a nota saiu. Eu não sei quem é que lança estas notas, mas não sei a que raio de horas é que eles escolhem para lançar as notas, mas 11 da noite não é uma hora normal. Saiu às 11 da noite a nota e correu tudo bem. Passei mesmo à justa. Nós podíamos chumbar a 3 estações. Das 10, eu chumbei a 3 estações das 10 e pronto, e foi isso. As outras correram bem. Era essa a ideia que eu tinha, por acaso, mas não tinha a certeza, nunca se sabe. E é isso. Fiquei mesmo feliz, comecei a chorar de felicidade, sinceramente. Não estava mesmo assim com muita confiança. E por outro lado, eu não queria, sério, eu não sei se ia aguentar estudar mais, ainda por cima estudar, porque não tinha passado. Sério, acho que ia ser mesmo muito complicado. Mas é isso, portanto, o 4º ano já está feito. E agora, em setembro, começo o 5º ano da faculdade. É mesmo incrível, não acredito sequer que já vou para o 5º ano. E é um grande alívio agora ter conseguido passar nos exames e ter corrido tudo bem, porque podia ter corrido mal, sei lá. E a sério, fiquei tão aliviada, mas tão aliviada. É isso, agora vou um pouco aqui à piscina, de onde estou. Eu estou a gravar um vlog próprio destes dias aqui, então não falei assim grande coisa sobre aqui. E é isso, enfim. Ai. Vamos agora despachar para ir ali para a piscina.